Olá! Veja os destaques do programa que lhe deixa informado sobre tudo o que acontece na Câmara Municipal de Aracaju. Ivaldo reclama de desperdício de água. Jailton fala de reunião com a cúpula da Segurança Pública para tratar sobre violência no transporte público. Cristãos que trabalham fora do país não podem expor sua crença, diz Roberto Moraes. Agamenon diz que a emenda de Zezinho Guimarães não trará prejuízos à Prefeitura. Bigode quer iluminação nas ruas da periferia. O Câmara em Ação já começou. Ivaldo José criticou a DESO que, em plena crise hídrica, desperdiça água. O vereador usou como exemplo a Avenida Pedro Valadares, que tem um cano quebrado e jorrando água. Para chamar a atenção dos senhores, e principalmente da DESO, que tem feito um descaso tremendo com a crise hídrica, a falta d'água. As propagandas institucionais apelando que haja uma economia de água, que as pessoas economizem. Mas veja um vazamento como este, há 3 dias, na Avenida Pedro Valadares, esquina com Silvio Teixeira, água da DESO jorrando a toda a pressão, ali no asfalto, 3 dias que se reclama. Eu entendo que esse tipo de urgência, colega líder Aguinaldo, tinha que ser imediato. É desperdício de água em grande quantidade. Vamos ver uma equipe para amanhã, uma equipe para depois de amanhã. Quantos litros de água não foi desperdiçado aí em 3 dias? Como é que se pode pedir ao usuário comum que economize o asfalto sendo lavado por água tratada, água de qualidade na Avenida Pedro Valadares? Eu apelo à DESO que vá imediatamente fazer o reparo da tubulação para cessar esse desperdício de água e que coloque nas prioridades que quando existir um vazamento de água, principalmente em grande proporção, que dê prioridade. Desloque uma equipe de outra função, da manutenção de pequeno porte para essa de grande porte, que é de vazamento, de tubulação de média bitola. Jailton Santana falou sobre reunião que teve com o Cintra e a cúpula da Segurança Pública do Estado, para desenvolver medidas que levem segurança aos rodoviários e passageiros do transporte público. Nós participamos, vereador Emanuel Nascimento, de uma reunião na Secretaria de Segurança Pública e lá estiveram presentes, além dos representantes do Sindicato dos Rodoviários, o Cintra, através do Francisco, o vice-presidente, o Valtenes, enfim, integrantes do Cintra. Participamos também ao lado dos representantes das empresas que exploram o transporte coletivo em Aracaju, e os técnicos da área de segurança pública. O comandante em exercício, o coronel Jackson, o comandante do policiamento da capital, o coronel Luiz, o delegado da Polinta e da delegacia especializada em assaltos a ônibus, o doutor João Martins. Enfim, a cúpula da SSP, e mais uma vez a pauta foi a violência do sistema de transporte. Violência esta que não atinge tão somente os rodoviários, também os rodoviários e os passageiros. Nós tivemos recentemente 2 episódios lamentáveis, foram 2 crimes em assaltos a ônibus aqui em Aracaju, e um deles, uma jovem, acabou sendo assassinada quando os elementos praticaram o assalto arrastando o ônibus, e dias depois, um soldado reformado da Polícia Militar também foi vítima de assassinato dentro do ônibus coletivo. E refém de toda esta insegurança estão os profissionais rodoviários. Roberto Moraes falou da dificuldade que cristãos que trabalham além Brasil nos países islâmicos encontram para executar suas funções e têm que esconder sua crença. Existem no mundo católico, evangélico, enfim, no mundo cristão de modo geral, pessoas que desenvolvem trabalhos além fronteiras. E todas as vezes eles são proibidos de fazer esse trabalho declaradamente, abertamente, quando se trata de países islâmicos. Pasmem os senhores que qualquer ideia, qualquer resquício, sombra de proselitismo religioso, tais pessoas são proibidas de receber visto, de sair do nosso país para outros países, e muito especialmente os países muçulmanos. Há um decreto assinado, sancionado pela presidente Dilma, dando, e aí eu coloco aspas, a diplomatas do mundo islâmico para entrarem no país,
sem visto, sem maiores critérios, quando todos sabem que para haver qualquer acordo dessa natureza, deve existir a devida reciprocidade. Ou seja, qualquer pessoa, tida ou não como um diplomata do mundo islâmico, nós sabemos que eles fatalmente são da religião islã, do islamismo, seguidores do islamismo, e aí onde chegam querem propagar a sua religião. O que é que está acontecendo, vereador Bigode? Qualquer cristão, qualquer pessoa que em suas ações, mesmo desenvolvendo um trabalho profissional dentro da sua função profissional, que queira ir a um país islâmico, passam por crivos, por fiscalização diversas. Agamenon apresentou a emenda do deputado estadual Zezinho Guimarães e afirmou que ela não trará prejuízos para a prefeitura. Essa emenda vem tirar a responsabilidade do poder público. Essa emenda foi feita para poder as empresas que hoje operam no sistema, se elas não fizerem parte, se não ganharem nenhum lote, ela não entre contra o município ou contra o Estado em busca de recursos. É isso que diz a emenda. A emenda está tirando a responsabilidade do poder público. Tem que se fazer política, fazendo política e não fazendo, usando essa tribuna para poder tentar se favorecer. E está se tirando com essa emenda a responsabilidade do poder público arcar com despesas que não pertencem ao poder público. É aqui a emenda. Está aqui, ó. Parágrafo único. Eventual indenização. Sabe por quê? Porque é muito fácil. Se essas empresas que aí estão entrarem na justiça contra o poder público, pode ter certeza, vereador Ivaldo, que vão ganhar. Porque é assim que os advogados analisam. Agora, se essas empresas entrarem na justiça contra outra empresa, que é esse consórcio, aí a briga é diferente. É de particular para particular. O vereador Bigode do Santa Maria reclamou da escuridão em que se encontra a periferia da capital e citou como exemplo os conjuntos Valadares, Novo Horizonte e o loteamento Santa Maria. Falando sobre a situação da iluminação pública, que vem afetando todas as periferias de Aracaju, principalmente o bairro Santa Maria, que se encontra numa escuridão terrível e causando grandes assaltos naquela região, nesses pontos, inclusive, que falta a iluminação pública. E pagamos tão cara, senhor presidente, a iluminação pública e não temos iluminação de qualidade, infelizmente. Então, começando aqui pelo conjunto Antônio Carlos Valadares, a rua B1, falta 3 braços nos postes. E a Avenida Alexandre, aliás, perdão, Avenida Auxiliar, número 68, número 40, olha, 84, próximo a Albanese, se encontra numa escuridão que não é fácil. E ali o vândalo deita e rola, roubando todos os instantes, vereador Lucaribé. É seríssimo. As senhoras donas de casa não podem mais chegar à noitinha em casa porque é tomada as suas bolsas, seu celular, seus pertences. Também ali, Avenida Alexandre Alcino, número 2253 e 2980, próximo ali, o Mercadinho Lima, também se encontra numa escuridão que não é fácil. Conjunto Novo Horizonte, Coelho Neto, ali a rua número 28, na rua Adilson Alves, também número 25 e número 46 e número 170, também se encontra numa situação ali, aquelas localidades. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site camaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. Tenha um excelente final de semana e na segunda-feira eu te espero aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!